Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos tenham passado um excelente dia. Confesso para os irmãos que eu me encontro muito alegre, muito feliz de eu estar na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco da doença do rei Ezequias, tá bom? Mas antes gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, que vocês comentem qualquer coisa e compartilhem esse vídeo, para que ele venha chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que eles venham ouvir a mensagem do Senhor. Tá bom? Aonde eu não posso chegar, mas que o vídeo chegue até essas pessoas, para que elas possam ouvir a mensagem do Senhor. No livro de Isaías 38, que fala acerca da doença de Ezequias. Vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ó Senhor, peço-te, lembra-te, agora porque andei diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falei. Amém? Está aí uma mensagem muito maravilhosa, que a qual o rei Ezequias, ele era um homem sincero, puro na presença de Deus, foi sempre um rei obediente, mas em um certo momento da sua vida, ele terminou vacilando na presença de Deus, terminou se afastando dos seus preceitos e até mesmo não cumprindo os mandamentos que a própria Escritura fala a respeito, para que o povo de Deus viesse cumprir e seguir, para que ele viesse seguir sempre nos mandamentos, preceitos que Deus tinha determinado, para que o seu povo viesse seguir. E ele se desviou por alguns instantes, começou a pecar diante de Deus, mas Deus usou de misericórdia, ainda foi até ao profeta Isaías, e ali levou aquela mensagem, aquele recado do Senhor para ele, dizendo assim, que ele iria morrer, que ele estava enfermo de uma enfermidade. Quem sabe essa doença, essa enfermidade dele não seria aquela doença espiritual que ele estava passando, estava desviado da presença de Deus. Do jeito que ele estava andando, trilhando aquele caminho, ele não iria chegar muito longe na presença de Deus. Mas Deus foi de misericordioso, enviou o teu servo, e aí pregou aquela palavra, o servo Isaías, o profeta, filho de Amós, e aí começou a entregar o recado do Senhor. E ele muitíssimamente, quando viu aquelas palavras, que iria morrer e não iria viver, ele simplesmente, quando o profeta se virou, foi embora, ele imediatamente virou o rosto para a parede e se humilhou diante de Deus. Chorou amargamente, pedindo a Deus e lembrando das maravilhas que ele tinha feito na presença de Deus. Ele se arrependeu de tudo quanto ele já tinha cometido de delito na presença de Deus. E ali ele chorou grandemente, e assim, antes mesmo que o profeta, não diz a Escritura, não sei, ainda ler essa passagem, que Deus imediatamente falou para o profeta Elias, que foi até a ele, que ele acrescentaria mais 15 anos de vidas para aquele homem, para aquele rei, que ele ouviu as tuas lágrimas, que ele ouviu o seu arrependimento, a sua humilhação, que acrescentaria a ele mais 15 anos de vida. E ele ainda
fez promessa para aquele homem que estava afastado, estava distante, estava em pecado diante de Deus. Deus ainda fez promessa para vocês verem e entender o que um crente, quando ele se arrepende daquilo que faz, quando ele se humilha na presença desse Deus maravilhoso, Deus ainda faz promessa. Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que cumpre com as suas palavras. Você, meu irmão, que está aí do outro lado da tela, passando por um processo muito grande, achando que às vezes você não tem mais solução pelos seus problemas, lembre-se de uma coisa: Jesus, ele está sempre do teu lado. Ele é o meu, teu, o nosso advogado. Ele cuida da gente. Ele só espera simplesmente que a gente venha se humilhar diante dele. Busque a ele de todo o teu coração. Se arrependa. Comece a conversar com ele. E comece a se justificar de tudo quanto você fez. De tudo quanto aquilo que vem te condenando. Para que ele venha se arrepender. Você venha se arrepender. Para que ele venha lhe perdoar. Interceder por você diante do Pai. Que ele ficou como nosso intercessor. Nosso advogado. Que pega as nossas causas e vai até o Pai para lutar por nós, pelas nossas causas. Mas para isso nós temos que ter bastante sinceridade, arrependimento. Não é impossível a minha e nem a sua causa. Por isso que eu digo para vocês que estão aí, que servem ao Senhor, que não se esqueçam. Por mais que vocês tenham pecado, lembre-se, Jesus, ele vai estar sempre do teu lado, esperando o momento certo para que você venha se humilhar, para que você venha se entregar diante desse Deus maravilhoso, para que ele venha perdoar os seus, meus, nossos pecados e curar até mesmo as nossas enfermidades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Tanto material, enfermidade mortal, ou até mesmo as enfermidades espiritual, que às vezes nós somos mortos na presença desse Deus maravilhoso. Às vezes nós estamos servindo a Ele, mas estamos com o nosso coração tão distante de Jesus. Às vezes nós chegamos na congregação e não conseguimos nem sequer sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A gente vê Deus falar na mensagem, nas revelações, vê Deus falar nos louvores, nos cânticos na igreja, mas nós às vezes entramos desligados da presença de Deus. Sabe por quê? O pecado que às vezes reina dentro de nós, que nós se afastamos na presença do Senhor, mesmo se estando na casa dele. Mas nós ainda se encontramos dessa maneira. É por isso que a Bíblia fala bem claro, que Cristo falou, que por se cometer muitas iniquidades no final dos tempos, o amor de muitos esfriarão. E nós estamos já contemplando tudo isso. Vamos lutar para que esses acontecimentos não venham acontecer comigo, com você. Lute de todas as suas forças para que a frieza não venha tomar o teu corpo, para que você venha lutar cada vez mais, andar sempre de cabeça erguida na presença desse Deus maravilhoso. Porque eu digo para cada um de vocês que está na presença do Senhor, a luta ela vai vir, que o vento quando assopra, a gente não sabemos de que lado ele está vindo, nem para onde ele vai, sabemos que ele está de passagem, vai passar. E quando ela passar, a gente temos que estar firme de pé na presença desse Deus maravilhoso. Mas se a gente não se humilhar, não buscar ao Senhor de todo o nosso coração, quando as lutas vierem, a gente vai estar despreparado e não vamos suportar. Por isso que eu digo para cada um de vocês, Jesus já está às portas. Se prepara, ó igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Porque Jesus ele veio buscar um povo zeloso, remido de boas obras. Nós temos que estar preparados. O que é que nós temos para apresentar a esse Deus naquele grande dia? O que é que nós temos feito na obra do Senhor? Temos ganhado alma, temos visitado os nossos irmãos na prisão, nas suas casas quando se encontra enfermo, ou até mesmo nos hospitais, ou nas ruas, nas esquinas, ali mesmo no botequim. Aquele homem que está ali oprimido nas drogas, na bebida, que muitas das vezes está esperando ouvir de nós falar desse amor maravilhoso de Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados para poder nós fazermos a obra do Senhor. Lembra-te, Ezequias adoeceu, Deus ainda usou de misericórdia, usou o seu servo, alertou a ele, como tem nos alertados também, para a gente buscarmos a ele, não sequer se afastar nem um momento da presença desse Deus maravilhoso. E aí o que acontece? Foi lá, alertou a ele,
Ele se humilhou, virou o rosto para a parede e chorou amargamente, se arrependendo, pedindo a Deus que Deus tivesse de misericórdia e lembrando ao Senhor de tudo quanto ele já tinha feito na obra do Senhor, diante de Deus, lembrando a Deus que ele sempre foi sincero, mas no momento ele terminou se enfraquecendo na presença do Senhor. Mas Deus sabia quem era o coração dele, sabia o coração dele como era puro, sincero, reto. Só estava esperando simplesmente um momento de correção para que ele viesse se arrepender. E ele se arrependeu. E Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. E Deus prometeu ainda livrar o povo dele das mãos daqueles filisteus. Olha que mensagem maravilhosa. Ainda fez promessa para Ezequias. E ele ainda disse que ainda fez aquela promessa que ele iria retardar o sol e o relógio de Acais. Olha para você. Que maravilha, para poder o povo entender e saber que Deus, ele é Deus, e que Ezequias viesse a entender que Deus é na vida dele, assim como é na minha e na sua, mesmo nos momentos das nossas fraquezas. Ele sempre vai estar do nosso lado, para nos dar força, graça e ânimo. Você que se encontra na presença do Senhor, mas que muitas das vezes não se encontra buscando o Senhor de todo o teu coração, ou às vezes não está indo nem na casa do Senhor constantemente, peça a Deus que Deus venha te dar força, graça e ânimo. Não diga que você está afastado, nem que está desviado, não, que afastado e desviado da presença de Deus é o diabo. Porque nós só estamos passando um momento de fraqueza espiritual. Mas existe cura para essa enfermidade. Chama-se Jesus Cristo, chama-se humilhação. Se humilhe diante de Deus, porque Deus tem força para te dar, tem dons para te entregar, tem graça para poder te dar força e energia para você prosseguir na sua caminhada. Assim como deu a Ezequias, ele se curou daquela enfermidade, se levantou, se tomou o seu lugar como rei e começou a lutar contra aquele povo, os filisteus, que Deus tinha prometido livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que tanto afligia o povo de Israel, por causa do povo que estava desconcertado. Mas Deus foi diretamente ao líder do povo, ao rei Ezequias, e falou diretamente as promessas que ele tinha de fazer com aquele povo, com aquele rei. Assim não é diferente comigo e com você. E você que toma conta de uma obra do Senhor, você que é um ombreiro, que é uma ombreira, uma levita, uma regente de um grupo, você que é conselheira de mocidade, você que muitas das vezes acha que Jesus não está na sua vida, que ele já não está mais operando como antes, você que é uma responsável do círculo de oração, eu quero dizer para vocês, aquilo que Jesus te entregou, porque ele olhou e viu em você capacidade. Ele está esperando de você mais um pouco. E não pense nas lutas que vai vir sobre vocês, não. Porque nós que dirigimos no trabalho, a obra do Senhor, qualquer cargo na igreja, até você que faz aquela parte de limpeza, de arrumação na igreja, é um dom, é um cargo na igreja. E o diabo luta para que você não venha continuar fazendo o seu trabalho, para que você não venha continuar de pé na presença do Senhor. Que a gente, quando estamos fazendo algo para o Senhor, tem que fazer com amor e não para agradar pastor, nem ombreiro, nem irmão, nem irmã. É o Espírito Santo de Deus, tá bom? Por isso que eu digo para cada um de vocês que está na presença do Senhor, que tem um cargo na igreja, lute, meu irmão, lute, minha irmã, porque os tempos já não estão mais para a gente estar brincando de ser cristão, não. Vamos perseverar cada vez mais, vamos buscar esse Deus maravilhoso para que Ele venha nos dar cada vez mais força e graça e ânimo, aquela energia para poder a gente prosseguir na nossa caminhada. Por isso que eu digo para cada um de vocês, persevere, não desanime não, porque Cristo ele está na sua frente, ou do teu lado, do nosso, do meu lado, nos dando as tuas mãos para poder nos ajudar a prosseguir na caminhada. Eu digo para cada um de vocês, persevere, Deus ele é contigo, tá bom? Que Deus abençoe, que o sangue de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Vamos fazer um instante de oração para agradecer a Deus por esse momento maravilhoso com o qual nós estamos aqui, diante dessa filmagem, dessa gravação, para que Jesus venha assim cada vez mais ampliar o campo, a área, que Ele venha resgatar almas e almas. Mas para isso depende de você compartilhar esse vídeo, tá bom?
Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Aqui eu me encontro diante de Ti para pedir ao Senhor que tenha de misericórdia, que tenha de compaixão, que o Senhor abençoe os meus pecados, as minhas falhas e apague todas as minhas transgressões e me livra-me de todo mal. E abençoe o meu lar, a minha esposa, os meus filhos, toma todos em Tuas mãos e toma todos os meus familiares, de perto e de longe, dai a grande bênção, dai a grande vitória e abençoe cada ouvinte que está ouvindo esse vídeo. Toma eles em Tuas mãos, dai a grande bênção, a grande vitória, que o Senhor venha dar força, graça e ânimo para esse irmão e para essa irmã que se encontra às vezes fraco espiritualmente, que o Senhor venha dar força para poder ele acordar espiritualmente, Senhor, se curar dessas enfermidades espirituais e se levantar na Tua presença. Que o Senhor tome todos nas Tuas mãos, dai a grande bênção e a grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e comente nesse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.